A segunda videoaula. Eu espero que essa vídeo fique em torno de 40 a 45 minutos e a nossa aula número 2, ela vai ter 2 videoaulas. O texto de referência é esse, de Michael Kolb, que é de 1991 e fala sobre a evolução do pensamento ambiental. Interessante que o artigo é de 1991 e ele vai falar sobre as últimas 3 décadas. Logo, ele está falando mais ou menos entre 60 e 90. Mas, para entrar exatamente no artigo do Kolb, eu achei bom trazer alguns antecedentes, assim, relembrar um pouco do conceito de desenvolvimento sustentável, que vocês certamente já viram, inclusive no colégio, e falar um pouco sobre esses paradigmas das ciências sociais, já que o artigo do Kolb até é intitulado Paradigmas do Pensamento Ambiental. Temos alguns marcos dessa evolução do pensamento ambiental. Por volta de 72, 74, houve uma publicação, um relatório chamado Limites do Crescimento. Foi publicado não exatamente por uma instituição, por um grupo que se auto-intitulou o Clube de Roma. E é uma iniciativa do setor privado e da academia. Um industrial italiano em parceria com outro acadêmico escocês e com a faculdade do MIT nos Estados Unidos. Formaram um grupo de estudos para pensar já as questões que ainda não eram chamadas de sustentabilidade, mas eram ainda questões relacionadas ao crescimento econômico. Tanto é que os grandes temas escolhidos para compor esse relatório, Limites do Crescimento, foram o crescimento populacional, o crescimento industrial, a insuficiência da produção de alimentos e o esgotamento dos recursos naturais. Ou seja, era muito pautado nos temas que tinham a ver com economia, economia do desenvolvimento, crescimento, população, alimentação, a base de recursos naturais para tudo isso. E as linhas de pensamento são assim, elas vão surgindo, elas vão sendo comentadas, lidas, repetidas por uns e por outros, refletidas. Então, continuando essa linha do pensamento ambiental, um pouco mais de 10 anos depois desse relatório do Limites do Crescimento, em 1987 veio um relatório organizado pela Comissão para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU, chamado Nosso Futuro Comum, e que ficou conhecido como relatório Brundtland pela pessoa que coordenou, uma mulher norueguesa que coordenou os estudos dessa comissão. E aí que tenho a menção a esse termo, desenvolvimento sustentável, tentando colocar uma definição, onde o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Então, nós temos aí uma formalização desse conceito de desenvolvimento sustentável. E como foi inserido em um relatório das Nações Unidas, ele teve um poder de alcance muito grande. Então, assim, algumas ideias, quando lançadas, elas conseguem maior visibilidade e vão sendo citadas, e essa visibilidade, as citações, vão consolidando conceitos novos, como foi o desenvolvimento sustentável. Mas, além daquela definição do slide anterior, do desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às necessidades da geração presente sem prejudicar as gerações futuras, já nesse mesmo relatório, o desenvolvimento sustentável trazia esses 3 pilares com os quais ele ficou mais conhecido, que era conseguir aliar ou que convivesse em harmonia o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a equidade social. Um outro marco, alguns anos depois,
5 anos depois desse relatório Brundtland, nós temos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Brasil, no Rio de Janeiro, ficou conhecida também como Eco 92 ou Rio 92, e acabou sendo um marco, e coincide também com uma série de conferências mundiais. As décadas de 90 e de 2000 foram marcadas por essas grandes conferências promovidas pelas Nações Unidas. Era uma época de bastante entusiasmo em relação ao multilateralismo e ao alcance de ferramentas que reunissem grupos de países em torno de um pensamento comum. Então é interessante porque ela se dá no Rio de Janeiro, dá uma visibilidade grande ao país, e ela acontece, era o início do governo Fernando Collor, então tinham mudanças nas políticas brasileiras, e o Ministério do Meio Ambiente foi instituído nesse mesmo ano de 1992. E a partir daí e até hoje, o desenvolvimento sustentável é um conceito que é muito falado, é uma expressão muito citada, ela realmente conseguiu chegar a vários campos do conhecimento. E existem muitas representações, e ficou conhecido, tradicional, clássica, essa representação dos 3 pilares, então, que ambiental, econômico e social são os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Às vezes se representa assim, em círculos que se integram, e às vezes um dentro do outro, é que esse já coloca uma ideia de hierarquia, né, de uns dentro do outro, que não existe nessa aqui de integração ou dos pilares. Mas são todas formas aceitáveis e fáceis de visualizar e entender esse conceito do desenvolvimento sustentável. E é esse período da história que eu mostrei nesses poucos slides com esses marcos, que é a história que o Kolbe resume nesse artigo publicado em 91, logo às vésperas da Rio 92, e ele cita 3 décadas de evolução do pensamento ambientalista. Ele vai resumir isso em 5 paradigmas da relação humanidade-natureza, como ele chamou, verificados entre 1960 e 1990, formando uma linha do tempo da evolução do conceito de desenvolvimento e meio ambiente ao longo dessas 3 décadas. Então, é interessante porque o texto de Kolbe é um texto clássico, conhecido, resume 3 décadas. Bom, e já estamos nós aqui 3 décadas depois de Kolbe, a gente já pode olhar para trás, a gente já tem mais elementos para julgar todos esses paradigmas e para fazer novas reflexões. Bom, eu acabei de ver que nos últimos slides eu terminei, eu estava falando ainda quando eu já tinha encerrado a gravação, notei também os ruídos, mas eu não vou refazer toda essa gravação, não. Essa é só a segunda aula, isso tudo é uma experiência para mim e para vocês, mas eu continuo testando as ferramentas aqui, com microfone, sem, com fone de ouvido, sem, de forma que eu tenho tentado explorar o que fique melhor para vocês, tá bom? E estou aprendendo muito com isso também, em colocar essas coisas em vídeo. E estou achando a experiência bastante interessante, para falar a verdade. Bom, então vamos em frente. Eu não vou refazer os outros slides. Vamos começar com esses paradigmas. Só que a primeira vez que eu li esse texto, eu até achei interessante e entendi todos os paradigmas, mesmo que eu não tenha lido sobre o que é um paradigma em si. Porque é interessante, a gente vem de diferentes áreas, né, de conhecimento, às vezes mais de exatas, mais de humanas. A economia é uma ciência social. Então, eu fui perceber que essa noção de paradigma ela é muito mais importante do que eu pensava e muito usada nas ciências sociais
e, por exemplo, em antropologia, em sociologia e nas análises de política pública. É por isso que antes ainda de entrar no texto Kolbe, eu trouxe algumas questões, algumas definições sobre sobre a própria palavra paradigma. O que é isso que a gente vai ler? Então, assim, se você procurar a definição, a palavra, o que é um paradigma? O paradigma é um exemplo ou um padrão a ser seguido, um modelo, uma norma, um padrão já estabelecido. Tem um antropólogo chamado Thomas Kuhn, ou Thomas Kuhn, não sei exatamente a melhor forma, ficou conhecido por disseminar esse conceito de paradigma num livro ainda em 1962. E então os paradigmas seriam essas teorias gerais que guiam algumas áreas da ciência e do conhecimento. O paradigma, então, se torna uma visão particular do mundo. Ela fornece uma estrutura geral para a compreensão de fenômenos específicos. É por isso que ela começou a ser muito usada em ciências sociais, que visam, né, analisar os fenômenos sociais e comportamentais, e o funcionamento de uma sociedade como um todo. E um paradigma, essa visão de mundo, essa forma de explicar, ela começa aos poucos a ganhar aceitação. Se a comunidade científica passar a usá-la, adotá-la, e usar esse paradigma para explicar, na visão do Thomas Kuhn, com o qual outros autores concordam, então existe um momento que é pré-paradigmático, onde as ideias estão sendo formadas e há diversas teorias sobre um assunto, mas chega um momento, essas várias teorias competem pela hegemonia, né? Quem que está certo com a sua teoria? E acaba que uma dessas teorias ganha a força, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, e se torna um paradigma, até que novas questões venham questionar aquele paradigma e ele não serve mais para explicar as coisas, e com o surgimento de novas questões vão surgindo novos paradigmas. Então, na visão do Thomas Kuhn, essa questão dos paradigmas nas ciências sociais, ela vai se sucedendo, é uma sucessão de paradigmas. Mas outros autores passaram a discordar de que ocorra essa sucessão de paradigmas. Outros paradigmas vão surgindo e outras escolas de pensamento, mas não necessariamente elas derrubam totalmente as anteriores. Então, elas vão se sucedendo, mas continuam a coexistir. Você tem novos paradigmas convivendo com velhos paradigmas. Isso reflete muito o que explica um antropólogo brasileiro chamado Roberto Cardoso de Oliveira, aí citado nas referências. Gente, aí procurando alguma coisa que ilustrasse essa coexistência, eu acabei me deparando com uma figura muito interessante. Coloquei a fonte aí no blog de uma pessoa, um médico, que aliás falava de explicações sobre outras coisas. E no blog acabou colocando essa imagem que eu achei muito interessante, porque nós estamos na academia, somos todos nós, nesse momento, cientistas, e a gente passa da ciência para a consciência, a paciência, a resistência e a coexistência. E esse figura ficou muito legal por ser a coexistência, colocando justamente o cientista e uma árvore, né, que é o nosso tema das ciências ambientais. Eu achei bastante simbólico e gostei demais desses quadrinhos sobre a coexistência. E essa figura, para nós, é a coexistência dos diversos paradigmas ambientais. Continuando ainda no entendimento desse antropólogo, Roberto Cardoso, então as escolas de pensamento, elas seguem tradições teóricas ou empiristas, quer dizer, mais baseadas nas teorias, mais baseadas em dados observáveis, e sincrônicas ou diacrônicas, quer dizer, elas ocorrendo e observando ao mesmo
tempo ou em tempos diferentes no espaço. É por isso, então, que Roberto Cardoso não concorda com o que Thomas Kuhn colocava como sendo uma revolução, porque ele considera que faz parte da própria natureza do estudo das ciências sociais que esses paradigmas convivam entre eles. Não é uma sucessão, mas é uma coexistência. E aí, construindo uma ponte do nosso texto 2 do Kolbe com o texto 1 que nós lemos do Seck, Leonardo Seck, sobre as análises políticas, eu volto de novo a um ponto, porque desde a primeira vez que eu li também esse parágrafo do Seck sobre a abordagem multicêntrica e a abordagem estatista da análise política, é que eu fiquei pensando, tanto que eu chamei atenção no outro vídeo, né, tentando explicar, ele coloca que seria uma vantagem que a abordagem multicêntrica ela tem um enfoque mais interpretativo do que positivista. Eu cheguei a explicar um pouquinho no outro vídeo, mas eu não fiquei satisfeita com aquela explicação. Para falar a verdade, acho que não fiquei eu internamente satisfeita com isso. Então, eu coloco isso para a gente aprofundar um pouquinho. O que ele quis dizer com isso? Já que ele fala de dois paradigmas, a gente vai ver agora outros paradigmas. Então, antes de passar à frente, vamos explorar um pouquinho o que já foi dito na aula. Então, no texto do Seck, a gente tinha dois paradigmas, o positivista e o interpretativo. Então, o que seria esse paradigma positivista? Nesse autor, tem um artigo recente de 2020, onde ele vai buscar lá na origem do estudo da ciência da política pública, novamente um termo em inglês que seria o policy analysis, porque tudo isso, os primeiros pensadores das políticas públicas estão na língua inglesa. Então, nesse campo da análise da política, as primeiras análises elas vinham com um viés bem forte da racionalidade econômica. Era para julgar uma política com base na sua eficácia, eficiência e efetividade. E esses seriam os critérios centrais para se tomar a decisão, principalmente na administração pública, de adotar ou não adotar uma política. Essas análises baseadas, pautadas por esse paradigma positivista, elas são fundamentadas nessas questões, eficiência e eficácia econômica. E como instrumentos usam métodos como análise custo-benefício, custo-efetividade, entre outros, muitos usados pelos economistas. E muitas análises de política pública são feitas com base nesses critérios econômicos. Então, voltando ao paradigma interpretativo, que ele é citado novamente por Seck em outro livro dele, agora bem mais recente, já de 2016, onde ele diz de onde surge, né, que a partir dos anos 80 vão se procurando outras formas de analisar essas políticas públicas. As ciências sociais, na verdade, vai agregando correntes que ele citou como interpretativismo, teoria do agir comunicativo, filosofia pragmática. Eu, particularmente, não sou do campo de antropologia, não conheço essas teorias, mas a gente entende que elas vieram trazer um outro perfil. E esse perfil foi chamado também de pós-positivista, que é justamente esse paradigma interpretativo ou de construtivismo social. Dessa linha vão surgir outros instrumentos como análises participativas, e inclusive está na base de gestões compartilhadas. Essas experiências novas surgem muito a partir dos anos 90 e 2000. Resumindo, de uma forma assim, bem curta mesmo, o paradigma positivista utiliza métodos quantitativos e o paradigma interpretativo utiliza métodos qualitativos.
Então, para a gente fazer uma análise de uma política pública, a gente pode lançar a mão dos dois paradigmas e suas ferramentas. Você pode fazer uma análise só de custo-benefício, por exemplo, e complementar com questões qualitativas. Então, é bom a gente ter em mente quando a gente usa diferentes técnicas, instrumentos, ferramentas, elas surgem de paradigmas de escolas de pensamento. É essa a principal mensagem dessa introdução aos paradigmas. Esse quadro é muito interessante, ele é desse artigo de onde eu tirei a definição do paradigma positivista, de Ramaciotti e Bernardino, de 2020, e ele faz a comparação entre os dois paradigmas, colocando seus elementos de convergência ali em azul e os diferenciadores em vermelho. Ou seja, na verdade, esses dois tipos de paradigmas para interpretar políticas públicas, elas têm como origem a necessidade de orientar políticas, como objetivo subsidiar formuladores de política. E o seu produto é um relatório de políticas públicas. Então, nesse sentido, esses dois paradigmas usam essas mesmas coisas. Mas o que o diferencia é que o positivista já vem com uma abordagem mais estruturada do que e como avaliar. A epistemologia positivista, quer dizer, a forma do conhecimento, e o papel do analista nessa abordagem é analisar, sintetizar e recomendar. Já numa abordagem mais interpretativa, a metodologia não precisa ser tão fixa, você tem liberdade para mudar um pouco. A forma do conhecimento ela é construtivista, quer dizer, você pode fazer de forma compartilhada mesmo. São outros tipos de ferramentas, né? Grupos de interesse, grupos de discussão. E o papel do analista de política pública nessa abordagem seria mais o de mediar os interesses e facilitar a comunicação entre grupos. Bom, chegamos então ao final dessa videoaula 2, que se refere à nossa aula que seria presencial na segunda-feira, 24 de agosto, e parte A, onde eu faço esses antecedentes ao texto do Kolbe. Essa aula 2 vai ter 2 vídeos. No próximo vídeo, eu entro no artigo mesmo do Kolbe, com os paradigmas, e serão esses 2 vídeos que compõem a nossa aula do dia 24 de agosto. Obrigada, gente. Até daqui a pouco.